walk 100 miles. I'm gonna whistle all the while. If that's what it takes to make me smile, I'm gonna walk 100 miles. I'm gonna run right up this hill, summer sky or winter chill. If I gotta take a break, I will, but I'm gonna run right up this hill. I wanna hold the whole wide world right here in my open hands. And maybe I'm just a little girl with great big plans. Ei, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Marina Ruela e o meu Instagram é @marinaruela. E quem me segue lá viu que no dia 14 de maio aconteceu um casamento, foi o casamento da Gabi e do Matheus. Ele foi num local que foge um pouco do convencional, ele foi na minha igreja, mas a minha igreja, ela se reúne em um galpão. Em um galpão que já carrega consigo uma identidade de um local mais industrial. Então a ideia era de colocar algo mais fofo com essa pegada industrial e fazer a conexão dessas duas estéticas. Bom, e a dica que eu vou dar aqui hoje é de como fazer um casamento gastando pouco. E para início de conversa é necessário que a gente entenda um pouco do local. O local escolhido foi a minha igreja porque ele era um local pequeno. Em qualquer lugar que a gente colocasse alguma informação poderia causar uma transformação bacana, uma transformação grande. Bom, então a primeira dica é: escolha um local adequado, que você consiga fazer modificações que fique com essa característica bacana que você busque. Bom, então para isso é necessário que você meça o local com uma trena e coloque no papel, para que aí você comece a estudar esse layout. Então coloca o tamanho das cadeiras ideal, coloca as mesas que você pensou, vê se isso tudo no espaço que você tem é possível. Porque se você colocar ali, você já garante uma economia de tipo alugar cadeira demais, não poder usar porque não vai caber. Então isso tudo é muito bacana porque você consegue colocar exatamente no layout o que consegue caber na vida real. Depois que a gente tem esse estudo de layout, é bacana que a gente veja a estética, como que vai ficar, como que vai funcionar isso no Photoshop. Pode ser uma outra ferramenta que você utilize, também tem o Canva, então você conseguir colocar a imagem do local como que já é hoje, com algumas cadeiras que você pense em alugar ou pense em conseguir. É um jeito de colocar ali para ter essa ideia de visual de como que vai ficar o espaço. Então foi isso que aconteceu. Eu peguei a planta do local, coloquei as medidas dos mobiliários, das coisas que eu tinha na planta, e a partir disso eu fui para a identidade visual do espaço, o que eu pensei, o que poderia ser criado, e fui também a partir disso buscar muitas referências. E a coisa principal que eu buscava era de trazer economia, de quais materiais eu poderia usar para que não tivesse um gasto absurdo. Então eu vou falar aqui primeiro dos vidrinhos, que é os vidrinhos de palmito, vidrinho de milho, porque com eles dá pra ter múltiplas funções. Nesse casamento a gente utilizou eles na entrada do cortejo, em cima dos caixotes de feira, com algumas flores, e também um mural de fotos que a gente utilizou do casal para dar a carinha deles, né? Pendurados para dar um pezinho nesse nylon. Então tinha como ficar mais paradinho por causa desse vidro. Então eles foram utilizados na entrada, no cortejo e também no varal de fotos. O material que a gente utilizou, que é muito fácil de encontrar, são os caixotes de feiras. Nós utilizamos ele na entrada do cortejo, onde a gente colocou os vidrinhos de vidro onde a gente colocou os vidrinhos em cima desses caixotinhos. Então foi um jeito de não gastar nada e ter uma informação em cada lugarzinho que a gente ia. Outro item também que foi muito bem utilizado foi os pallets. Esses pallets a gente utilizou para dar um nível maior e onde os noivos iriam ficar. Então nós colocamos ali, já que o pastor iria ficar no palco que existe já na igreja, nós colocamos os noivos um pouco mais baixo, principalmente pela estatura do pastor mesmo, para as pessoas pudessem ver toda a pregação tranquilamente. Depois que a gente reutilizou materiais, nada melhor do que correr atrás de materiais de baixo custo.
porque é um jeito da gente poder modificar o espaço pensando em menos gasto. E uma dica que eu vou dar aqui é utilizar os americanos crus. O que é o americano cru, Marina? O americano cru é um tecido que ele é muito usado na moda para testar algumas roupas. Antes de criar o vestuário no tecido ideal, no tecido que foi pensado para ser feito, existe um teste que é feito no americano cru, para ver se vai caber direitinho na modelo, se a numeração ficou ok. Então, esse tecido ele é mais barato, ele tem um custo mais baixo por conta disso, porque ele é usado para fazer um teste mesmo. E ele foi muito bacana no uso do casamento por conta de que ele é um tecido mais claro, um tecido mais palha, um tecido mais cru mesmo. Ele aceita muita intervenção, tanto de escrita quanto de desenhos, então tem 1001 funções aquele tecido. E nós utilizamos ele como um mural. Utilizou uma cinta esmalte sintético cor preto para fazer algumas intervenções nele. Então a gente escreveu algumas frases que tinham a ver com o casal nesses painéis. E esses painéis também foram muito úteis para tampar algumas coisas que a gente não estava achando visualmente tão legais. Ele teve essas duas funções, tanto de enfeitar, tanto também de resolver um problema. O gasto do americano cru foi de R$ 96, foram 4 painéis. Então eu cortei da medida na altura que eu precisava, na altura que era disponível no local, para colocar os painéis na medida correta. Outro item que também foi comprado foi a juta. Teve a ideia de substituir um tapete. Uma juta de 2,5 metros por 1. Eu vou colocar uma imagem aqui de como é que ficou, para substituição do tapete. E o valor da juta foi de R$ 54 ao todo. Outro item que foi um bambolê, a gente utilizou nele também uma tinta em spray dourada para pintá-lo e também algumas plantinhas, que depois eu vou passar o valor total desse gasto na floricultura. Outro item que deu uma aquecida no local foram as luzinhas. A gente utilizou as luzinhas de pilha, que são essas aqui no caso, porque elas têm um ar bem delicado e conseguem enfeitar qualquer lugar porque elas são ligadas à pilha. Então é muito versátil utilizá-las. E também a gente utilizou um varal de luz, que também tem o nome de gambiarra, e cordão de luz. A gente utilizou as luzinhas mais no tom amarelado para dar essa aquecida no local, porque no local já tinha uma luz bem branca. A gente precisava dar esse contraste, dessa aquecida nesse espaço. Bom, como eu já tinha falado, agora a gente vai para a parte das plantas. A gente teve 2 modos de conseguir as flores e as plantas. Foi na floricultura e também foi no corte do condomínio da minha sogra. Ela fez algumas podas no jardim dela. Foi na floricultura que a gente usou a gipsy, a folha de eucalipto e mais uma que eu esqueci o nome. E essa compra na floricultura foi de R$ 128. Outro item que foi muito necessário foi aluguel também de alguns itens. Então a gente alugou o tapete de noiva, que foi R$ 35, um tapete verde, e também toalhas de mesa, que foi R$ 10 cada uma. Nós utilizamos 2. E a última parte e mais necessária é a dos seus amigos. Você vai precisar de colocar todo mundo em ação. Você vai precisar que todo mundo te ajude. E vai ter que ter essa movimentação de auxílio de todo mundo, porque, por exemplo, nesse casamento, nós tivemos um apoio muito grande da igreja mesmo, em relação a poder utilizar o que já tinha lá, que já tinha algumas mesas, já tinha algumas estantes. No altar mesmo, a gente colocou um painel, que vocês vão pensar que é um painel, num painel que está escrito uma frase, que tem muito a ver com eles. E esse painel, na verdade, é uma estante de livros que a igreja tem. A gente utilizou também um armário mais baixo, tem a mesma linguagem dessa estante, para colocar alguns pratinhos que foram alugados e talheres, e também uns copinhos que eles ganharam de alguns padrinhos. Então a gente conseguiu colocar tudo lá. Outra coisa que foi emprestada também foram as suqueiras. Então essa movimentação gerou muito benefício, porque a gente conseguiu diminuir gastos e isso foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado e que o conteúdo seja muito útil para vocês. Um beijo, tchauzinho!